Esse é o segundo propósito. Você conhece a Deus e você continua conhecendo e conhecendo. É assim que diz lá no livro de Oséias 6:4. Conheçamos e prossigamos em conhecer. E o terceiro propósito, o terceiro significado da sua vida é você tornar o nome dele conhecido. Pronto. Só isso. Todo mundo que morre vai para a eternidade, e o que determina para onde você vai, se céu ou inferno, é exatamente esse entendimento da razão por que você existe no mundo. E é claro que esses três propósitos, como eu posso dizer, esses três motivos, eles vão desencadear batalhas ferrenhas em você. Porque você vive num mundo que trabalha contra Deus. Entende? Então você vai ter que fazer suas escolhas. E quando João fala no capítulo 2, a partir do versículo 14, que ele fala sobre o mundo, ele diz: no mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que tem no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Tudo. Esse é o sistema. Mas é um sistema que a nossa natureza se inclina para lá. Por quê? Porque nós temos necessidades básicas. Lembra? Jesus jejua quantos dias? 40 dias. E aí quem se aproxima no jejum? O diabo. E qual é a proposta do diabo para Jesus? O diabo oferece uma casa na Ponta Negra? Oferece um carro do ano? Vamos falar do tempo de Jesus. Oferece uma sandália nova? Uma túnica listrada? Não. O diabo vai tocar na sua necessidade momentânea. Jesus, depois de 40 dias, ele estava com o quê? Com fome. Então, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você entende o que eu estou falando? Quando o diabo venceu Eva, venceu pela concupiscência dos olhos. Olha o fruto aí, Eva. É esse fruto. Quando a Bíblia diz: e vendo ela o fruto, comeu. Então, essas escolhas vão se encadear dentro de nós. O que nós somos para Deus ou para o mundo, quem determina é o que você permite através de suas decisões. Deus vai usar mais nesse mês do Espírito Santo, que é o mês de março. Ele vai usar mais quem mais se esforçar para se aproximar dele. Ele vai usar mais quem mais estiver disposto a abrir mão de sua vida por amor a Ele, orar, ler a palavra de Deus. A gente fala isso bastante, né? Porque esse é o básico. Enfim, a pergunta que não quer calar é: o que somos? O que é que você é para Deus? Já parou para pensar, para perguntar isso para você mesmo? Que na verdade eu sou para Deus. Você é filho de Deus? Você é um assistente de culto? O que você é? O que é que o mundo vê em você? O que é que o diabo diz de você? Você sabia que o diabo tem quando o diabo chega diante de Deus, olha como era que Deus via Jó. Viste o meu servo Jó? Homem fiel? Essa era a concepção que Deus tinha de Jó. Mas qual era a concepção que o diabo tinha de Jó? De aproveitador. Ele diz: também tem tudo. É muito fácil para o Júnior ser crente. Ele tem tudo. Tem uma mulher bonita. E que mulher bonita, né? Tem um bom emprego. O Bruno tem tudo. Deus diz: então,
faz o seguinte, pode provar ele. Vamos ver se você tem razão. E provaram Jó. E que prova difícil, não queira. Num só dia morreram os 9 filhos de Jó. Um só dia. Os 9 filhos de Jó morreram. Foram um velório de 9 pessoas, uma tragédia. Depois a mulher se desviou e queria desviar ele também. Morreu também. Jó ficou só, pobre, sem nada. Só teve uma coisa que Jó não perdeu: a sua fé. Ele escolheu, ele determinou quem ele seria para Deus. Ele escolheu, ele determinou que aquela concepção que Deus tinha dele não ia mudar. Então a Bíblia diz que ele se coçava com cacos de telha. Até os amigos de Jó, em vez de vir ajudar ele, trazer um bálsamo, uma babosa para refrescar as feridas, vieram condená-lo, acusá-lo. Imagina isso. Mas ele se permitiu ser fiel. E ficou. E no capítulo 42 de Jó, você vai ler quando chegar em casa, você vai ver que Deus disse basta para Satanás. Eu não sei como você está passando, mas hoje pode ser o dia do basta para você. Deus pode estar dizendo basta, chega, agora é hora de honrar o meu servo. E a Bíblia diz então que Deus deu outra esposa para Jó, deu filhos mais bonitos e deu riquezas bem maiores, porque assim, nós somos o que nós permitimos. Então o texto que nós lemos, nós vamos ver 5 coisas que Deus espera que nós sejamos e que nós vamos escolher se somos ou não. Primeiro, somos o quê? Uperetes. É claro que lá na nossa linguagem não tem esse termo uperetes, mas no original tem. Tem ou não tem, pastor Wilson? Então, quando fala que nós somos ministros, somos cooperadores, a palavra grega é uperetes. E o que era o operetes? Então vamos imaginar que naquele tempo de Paulo, havia os grandes barcos, os grandes navios, mas não havia motor. Então eles eram movidos por quem? Por remadores. E no porão, na parte de baixo do barco, havia os remadores. E havia uma pessoa com um tamborim, com um tambor, porque tem gente que pensa que só quem tem tambor é quem vive em terreiro. Não. Tambor é um instrumento, não é uma propriedade de ninguém. Então, a pessoa tinha que dar um ritmo de unidade, um ritmo de, um toque, para que todos pudessem ter uma sequência de remada. Então ele batia, pá, e todo mundo remava. Qualquer remo fora de compasso atrapalhava. Entende? Isso é um operete. Agora, enquanto esses pobres homens estavam remando lá embaixo, sabe o que estava acontecendo lá em cima? A vida lá em cima estava normal. Cerveja, churrasco, Flamengo, Vasco, não é? Que mais? Isso aí mesmo. Entendeu? Estava lá em cima, estava a curtição. Pessoal no bacanal. Lá e tal. E sabe quem estava movendo o barco? Os escravos. Então entenda uma coisa, quando Paulo diz assim, nós somos cooperadores de Deus, nós somos ministros de Deus, em outra tradução, né?
E no original diz: nós somos os operetes, nós somos aqueles que movemos o barco. Paulo está dizendo: o barco é o mundo, é a sociedade. A sociedade não se move sem a igreja. É por isso que tem muita gente que tem raiva de igreja. E a raiva da igreja aumentou nesses últimos anos. Hoje está nítido. Hoje tem gente falando de pastor, colocando todo mundo no mesmo balaio, não separa ninguém. E na verdade o problema não é atingir o pastor, na verdade é atingir a igreja. Porque se sabe que enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo vai mover a igreja para que Deus abençoe a sociedade. A sociedade está aí à vontade, não conhece a Deus, mas a igreja conhece. A igreja conhece. Como igreja, como ela é que move o barco, como para ela resta o trabalho da oração, da consagração, da evangelização. Dia de domingo ela não vai lá para Ponta Negra, não tem lá o Igarapé de Figueiredo, não há, não. Onde é que ela está? Ela está de manhã cedo, 6 horas da manhã, acorda meu filho, o filho acorda sem entender, e aí acorda: meu Deus, por que eu tenho que ser diferente do meu vizinho? Tem que explicar para o garoto, tem que ministrar sobre ele, e dizer para ele: nós somos operetes, nós somos que movemos a sociedade, somos nós que movemos o barco, somos nós que movemos a igreja, somos nós que fazemos isso. É por isso que a igreja hoje está lenta, porque são poucos que estão dispostos a mover o barco. Então a primeira coisa que nós somos, ou que nós precisamos permitir que sejamos, são os responsáveis por mover o barco. Diz a Bíblia que quando o arrebatamento chegar, o Espírito Santo não vai atuar na terra mais, ele não vai deixar de existir, mas ele não atuará mais na terra. Ele não tem mais batismo com o Espírito Santo, a ausência dos dons não vai acontecer, porque o Espírito Santo não vai mais haver evangelização. A saída do Espírito Santo é condicionada ao arrebatamento da igreja. Então, se você quer fazer alguma coisa em gratidão a Deus, você precisa aproveitar o tempo logo, porque o tempo está se esgotando. Então a primeira coisa que ele fala aqui, que Paulo diz: porque nós somos cooperadores, nós somos operetes, nós cooperamos para que Deus chegue com uma palavra de salvação para as pessoas. Os dízimos, as ofertas é um tipo de cooperação para mover a evangelização em favor de pessoas, ganhar gente. Se não fosse por isso, nós não teríamos essa propriedade aqui. A gente ia ter que pagar aluguel. Quem paga aluguel? O governador, o prefeito. Não paga, que não interessa para o sistema. Tem igreja. O sistema trabalha contra a igreja. Eu vi uma frase um dia desse na internet que eu achei fantástica: você que não gosta de igreja, fique tranquilo, logo logo a gente vai sumir daqui. E é isso. Então, nós somos operetes, nós somos cooperadores. Não pense você que esse lugar aqui é de lazer para você. Ah, não, eu sou crente agora, é um lugar e tal. Não, essa teologia da prosperidade, de que você é crente, agora você vai ser rico, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Calma com a louça, filhão. Você foi salvo para ser operete. Pegue o teu remo, né, Danal? Então, o que diz a música lá do hinozinho lá?
solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega. Oh, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele. Pega o remo, pega o remo, pega o remo, pega o remo. Entende que você foi chamado, foi para isso. Então nós precisamos permitir vencer nosso cansaço, nossas doenças, não é? Nossas dores. E como é que a igreja se permite? Se permitindo vencer tudo isso para ser o perete. Amém? Então Paulo diz, nós somos. É impressionante isso. Segunda coisa que nós somos, a Bíblia diz, vós sois, ele fala, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Olha que loucura isso. Ele compara cada um de nós como a lavoura de Deus. Por que será que a gente planta as coisas? A gente planta para dar fruto. Então, quando Paulo está falando sobre isso, ele está falando sobre colheita, está falando sobre fruto. Mas logo em seguida ele fala sobre edifício. Vós sois um edifício, um prédio construído por Deus. E por que isso? Por que Deus olha para nós como um prédio? Ele olha para nós como uma casa que Ele constrói para Ele habitar. Então nós somos lavoura. Você precisa se permitir ser lavoura de Deus. Precisa se permitir servir. E aí eu acho fantástico. Duas passagens da Bíblia. Aquela em que Jesus passa no pé de figo, né? Da figueira, era uma figueira, né? E ele procura figo para comer e não acha. Escute isso que eu vou dizer. As pessoas que estão aí fora, elas estão com fome. E elas esperam encontrar comida espiritual aonde? Na igreja. Nós somos a figueira. Mas a Bíblia diz que Jesus procura figos para alimentar a sua fome, para matar a fome, ele não encontra. E ele começa a perceber que aquela árvore, ela não está cumprindo o propósito. Então o que é que a Bíblia diz que ele faz? Ele amaldiçoa a árvore. E ele vai, quando ele volta, os discípulos percebem que a árvore secou e perguntam para ele. E aí ele fala sobre o propósito. Mas no capítulo 13 de Lucas, tem algo fantástico também. Jesus falando de uma parábola. E ele diz que alguém tinha uma lavoura. E no meio dessa lavoura tinha uma figueira. E aí o dono da lavoura chega e diz assim, faz 3 anos que eu venho buscar um fruto nessa figueira aqui, não encontro nada. Corta e lança fora, porque está ocupando o espaço. E aí o viticultor, que é o jardineiro, para quem não sabe, é o jardineiro, que é o Espírito Santo. Ele chega com o Senhor e diz assim, deixa só mais esse ano, eu vou limpar ela. Sabe, irmãos, eu estava em Bogotá, escute só essa experiência. Eu estava em Bogotá e o pastor César estava ministrando. E eu dobrei o meu joelho para orar, era um momento de quebrantamento. 18 mil pessoas se quebrantando, chorando. E aí eu dobrei o meu joelho. O Senhor falou algo tremendo para mim e disse, ora ao Espírito Santo, agradece a Ele. E eu comecei a orar, Espírito Santo, muito obrigado. Por que, Jesus? Porque Ele tem afastado tudo aquilo que te afasta de Deus. E eu comecei a orar, Espírito Santo, muito obrigado por tirar de mim tudo que me afasta de Deus. A prostituição,
me afasta de Deus a maldição, a murmuração. E eu fui falando algumas coisas. E você sabe, eu não sei, talvez vocês não tenham experiência de lavoura. Mas você, quando planta uma lavoura de mandioca, quando ele começa a nascer, que fica pequenininho assim, você precisa vir depois e limpando ao redor, limpando todo o terreno, para que as plantas daninhas não roubem a vitamina da terra, fica ali só para aquela plantação. É assim? Quem é que planta aí? Quem já viu isso aí? É ou não é? É sim ou não? Ninguém planta e deixa lá, abandona, não. Tem que cuidar, tem que limpar. E o Espírito Santo diz no capítulo 13 de Lucas, ele diz, deixa esse ano, porque eu vou limpar, e vou adubar, eu vou jogar esterco nela, fertilizante, e se ela não produzir, aí o ano que vem a gente acerta as contas. O que eu digo para você é o seguinte, nesse mês de março, Deus está limpando você. Você não escutou não, eu estou dizendo para você que o Espírito Santo está aqui, e nesse mês de março ele vai limpar você, e ele vai colocar fortificante em você, fertilizante em você, e você vai produzir, aleluia, para o reino. Quantos acreditam, digam amém. Diga, eu sou o perete, cooperador de Deus, ministro de Deus. O Elton não está levantando a mão. Vamos dizer de novo que ele não levantou a mão. Vamos lá. Diga, eu sou operetes. Diga, eu sou lavoura de Deus. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que nós somos sábios arquitetos. Não é assim que diz? Olha o texto aí, ó. Como sábio arquiteto, Paulo está dizendo, eu como sábio arquiteto, o fundamento, coloco eu como o fundamento, e o outro, eu lanço o fundamento, e outro edifica sobre ele, o fundamento, as colunas, cadê os construtores aí? Os envigamentos, o fundamento, e outro, veja que Paulo está falando de duas pessoas, atenção, líderes e pré-líderes. O líder lança o fundamento, para líder constrói. Eu estou passando, a minha geração, eu estou lançando um fundamento na visão, na missão. Outro pastor que vem depois de mim vai continuar construindo sobre esse fundamento. Se o fundamento for fraco, for ruim, o material não for bom, vai desabar. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós vamos completar esse ano 18 anos. Vamos alcançar a maioridade. Em 2013, eu tive uma crise de liderança muito forte nessa igreja. Muitos não entenderam o que era o que Deus estava querendo conosco. E saíram. Eles não se permitiram receber o fundamento, porque a intenção deles era outra. Mas vamos entender o que é que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, Paulo está dizendo, como sábio arquiteto que sou. O que é um arquiteto? Vocês já pararam para pensar o que é um arquiteto? O arquiteto, ele pergunta para você, você quer uma casa de quantos apartamentos, de quantos compartimentos? Você diz, eu quero cômodos. Obrigado. Quantos? 3. Ele diz, e como é que você quer a frente? Aí ele vai fazer, você vai explicando, ele vai tendo uma ideia. E ele passa a ideia para onde? Para o papel. Mas não é suficiente. Ele faz uma maquete. É o arquiteto que faz uma maquete, né? Ele faz a maquete. E aí ele bota um edifíciozinho assim, pequenininho assim, da altura disso aqui. O que é que ele quer fazer?
Ele quer despertar em você uma imaginação. Aí você vai comprar uma casa. Você vai na corporadora, né? Comprar uma casa, um apartamento. Quando chega lá, você olha uma maquete. Aí você viaja. É ou não? Não existe nada na casa. Eles apontam assim um terreno limpo, assim, e dizem, olha, vai ser construído aqui. Você está vendo aqui? Não, não estou vendo. Vamos aqui que eu vou te mostrar a maquete. Como é que vai ficar? Aí mostra para você, vai ficar assim. Entra aqui que eu vou te mostrar um apartamento já. Aí leva você e você sonha. Você entra, você sai de lá sonhando. É isso mesmo, meu amor. Aí tá. Você não pensa na dificuldade da grana que você vai pagar, da prestação. Você não pensa no juro que vai ter. Você nem lê aquelas letrinhas pequenininhas. Não lê nada, aí você assina. Porque o arquiteto fez você sonhar. Você está entendendo o que é que Paulo está dizendo? Como sábio arquiteto, você precisa fazer as pessoas sonharem com o céu. Mas como é que o povo vai sonhar se o arquiteto é murmurador, se o arquiteto é fofoqueiro, se o arquiteto é preguiçoso, não constrói a maquete para nós é nessa vida. Quando o cara olha para um crente próspero, ele diz assim, cara, rapaz, esse cara mudou mesmo, que vida que ele tinha, que vida ele tem, casou, esse cara era traficante, esse cara era perdido, meu Deus. Aí se aproxima do cara e o cara diz, rapaz, é assim que o céu faz com a gente, o céu transforma a gente. Júnior, meu amigo, como é que você que é crente, rapaz, você tem, meu Deus, você tem condição de andar à noite, meu amigo, eu vi uma vez, quando eu trabalhava no distrito, alguém fez uma pergunta para o irmão do meu lado, assim, disse, irmão, vamos para a balada, vamos para a barca, é barca, no distrito é barca, né, vamos para a barca, vamos lá. Aí o outro gritou assim lá, doutor, disse, o irmão não gosta de cerveja, o irmão não gosta disso não. Aí o irmão levantou, humildezinho, e disse, falou certo, eu gostava de cerveja demais, mas eu encontrei algo mais gostoso do que cerveja, eu encontrei Jesus, eu encontrei a presença de Deus, eu encontrei a alegria de viver com Deus. E aí ele foi criando uma maquete, o cara foi começando a regalar o olho, e começando a ver, fazendo a pessoa sonhar numa vida de paz, numa família de paz, e no futuro, como diz um cantor, um futuro que Deus tem para você. Deus tem algo novo para nós. A gente vive nessa vida difícil, mas o nosso olho está no futuro, está na vida futura, na eternidade. Tudo que nós temos aqui é maquete, né? É coisa que a gente vai ver. Paulo, quando fala sobre isso, ele diz, essas coisas aqui da terra não se comparam. Uma maquete não se compara na hora de como você recebe a chave do seu apartamento, que você entra e aqui tudo se transforma em realidade. Então escutem aqui, irmãos e líderes, vendam a ideia do reino com um sonho, com alegria, com a fé, não com angústia, não com murmuração, não com tristeza, não com aquela cara de cavalo, mas com a cara de bolacha recheada. Quanto mais morde, mais doce fica, quanto mais morde, mais gostoso fica, sabor de morango, sabor de chocolate. Oh, que glória, oh, maravilha. Quando alguém olha para você e diz, eu quero ser assim, você é apenas uma maquete daquilo que vai ser na eternidade. Você se permite ser sábio, arquiteto. Você vai botar no papel. E o que é que o arquiteto faz em segundo lugar, pastor? Ele bota no papel as suas ideias. Portanto, escute o que eu devo dizer para você. Igreja não pode ser burra. Igreja tem que planejar. Igreja tem que escrever os seus sonhos. Nós temos uma mania de fazer tudo para o mundo. Eu planejo a minha vida profissional,
eu planejo a minha vida matrimonial, a minha vida do dia a dia, mas não planejo nada para oferecer ao Senhor. E Paulo, ele não diz aqui, eu sou um sábio construtor. Ele diz assim, eu sou um sábio pedreiro. Não, eu sou um sábio arquiteto. Então nós precisamos apresentar para Deus os nossos planos, nossas ideias. Precisam sair daqui e ir para o papel. Eu não sei se vocês já assistiram a um filme antigo, que o nome é A Lista de Schindler. Quantos assistiram aí? Eu quando assisto o filme, eu escrevo pelo menos 3 coisas que me chamam a atenção, para saber se aquilo prestou para mim ou não. E há uma hora na Lista de Schindler, que aquele senhor chega, ele chega pro cara lá, e mostra-se uma relação, a relação dos judeus que eles iam comprar ou iam salvar. E aí o cara que escreve a lista diz algo que mexeu muito comigo. Naquele dia eu chorei muito quando eu assisti, porque ele diz assim: essa relação é uma relação da vida. Quem está fora dessa relação está correndo o risco de morrer. E quem está nessa relação está salvo. Aquilo me mexeu muito, porque a gente sequer gosta de relacionar para orar, fazer uma lista da vida de quem a gente ama. Quando a igreja diz assim, faça uma relação de 3 pessoas que você ama e que não quer ir, a gente fecha logo a cara. A gente não entende isso. Muito impactante. Fora outras coisas, como aquele alemão, quando alguém dá os judeus gratos a ele, arranca os dentes de ouro e faz uma aliança para ele, né? E no final ele olha a aliança e o cara lá, chega, o mesmo cara diz assim, olha, eles aqui estão aqui para agradecer você, porque você salvou eles, e eles decidiram arrancar os dentes de ouro e fazer esse anel para você. Aí ele olha para o anel, ele começa a rodar assim, diz, se podia ser vendido, ter comprado mais 10, mais 100, esse carro, gente, esses caras são heróis. Um amor tão grande para almas, que eles estão dispostos a vender, a abrir mão do que tem, para conquistar vidas, botar no papel. Eu queria recomendar a você hoje, se você quer saber quem você é no reino, se você é filho de Deus, todo filho de Deus, ele é cooperador na obra de Deus, ele é operete. Todo filho de Deus, ele é o que mais? Lavoura na casa de Deus. Portanto, essa lavoura precisa ser limpa, e quem limpa é o Espírito Santo, precisa ter uma comunhão com o Espírito Santo. Terceiro, todos que pertencem a Deus, são sábios arquitetos. Usa a mente, usa a sabedoria, não é precipitado, não age no calor das emoções. Agora escute o que eu vou dizer para vocês, algo tremendo. Paulo, quando fala sobre isso, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é a vossa fé. A fé é o quê? Fé é o quê, irmãos? Ele está falando de razão? Não, esse termo é usado, é uma fé inteligente. Não tenha uma fé burra, tenha uma fé inteligente. Veja o que é que Deus
quer de você, como Ele quer te usar. Bota no papel, desenha, não anda pela cabeça dos outros, você não é piolho, não anda pelo sentimento, você não é urubu, você é filho de Deus, você é arquiteto sábio. Que significa dizer que talvez tenha arquiteto burro também. Em quarto lugar, nós somos o quê? Somos o quê? Realizadores. No momento que o crente levanta a cabeça, irmã, e quer vencer, ele vence. Ele vence. Ninguém segura. Não tem jeito. Se você decide andar por fé, você vai realizar. Paulo está dizendo aqui no versículo 11: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já existe, que está posto, que é Cristo Jesus. Ele diz: eu coloco, eu realizo, eu levanto, eu coloco, eu faço, eu coloco o fundamento. Agora, o texto diz assim: cuidado, quando você lançar o fundamento. Porque pode ser que você esteja lançando um fundamento em nome de Jesus, mas o fundamento é seu. Você faz a coisa para você. E a gente vê isso quando há ciúme de discípulos. As pessoas estão fazendo fundamento para si. E Paulo diz: o fundamento ele já existe. Ele já existe. E quem é o fundamento? É Jesus que disse: Pedro, a partir de hoje tu não és mais Simão, tu és Pedro, que significa pedra. Pedra, Pedro. E aí muita gente pensa que Jesus está falando para Pedro, mas Jesus está falando para si. Ele diz: e tu és pedra, ou pedrinha, no original, pedrinha. E aquilo que Pedro diz no livro lá de Pedro, ele diz assim: Jesus é a pedra de esquina, e nós somos os tijolos que construímos, o fundamento é Jesus. Então Jesus está dizendo, quando ele diz essa palavra, ele diz: Pedro, a partir de hoje tu não és mais Simão, tu não és mais cana que quebra com o vento, que quebra com as circunstâncias, que quebra com a luta. Você, a partir de agora, o teu fundamento é pedra, é firmeza, é segurança. Por quê? Porque a tua natureza vai se originar da minha, que sou pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o fogo e as tentações e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O fundamento já existe. Muitos líderes erraram. Alguns até começaram a trazer fundamentos de Cristo, mas lançaram outros fundamentos. Nós somos realizadores. Então a Bíblia diz, Paulo diz: eu vou pôr um fundamento. Eu coloco o fundamento e outro constrói. Está falando da responsabilidade que nós temos, naquilo que nós vamos usar. E por último, nós somos templos. Somos o quê? Templos. E aqui há uma confusão muito grande dos urubus de plantão. Porque as pessoas pegam esse texto aí e dizem assim: você não precisa se congregar, porque Jesus está em você. Claro, idiota, que Jesus está em mim, porque eu sou o templo. Eu sou o templo. Mas o que se fala de congregar, se fala de comunhão. São templos reunidos num espaço, que isso aqui não é templo, isso aqui é um espaço, isso aqui é um hall. Por isso que nós botamos o nome logo de Hall da Global, que significa espaço, saguão. Então isso aqui não é templo, o templo é você. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo se move em você. E porque ele se move em você, então todos os templos se reúnem num só lugar. Para a comunhão da ceia, para a comunhão da aliança, da alegria, da palavra, da unção, da glória.
É isso. Nós somos templos. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. É o mesmo Espírito. E Ele quer habitar em você. Ele quer habitar em nós para quê? Para nos guiar, para nos abençoar, para nos mostrar os segredos de Deus. No capítulo 2, no capítulo anterior, Paulo diz assim: quem é que sabe o segredo dos homens, senão os homens? E quem é que sabe os segredos de Deus, senão o Espírito de Deus? Então você quer saber mais de Deus? Você tem que se aproximar do Espírito Santo. Ele tem que estar em você. Ontem eu estava lendo a carta de Judas, como Judas diz assim: vocês devem orar em espírito. Orar em espírito. Andar para o trabalho orando em espírito. Ninguém está vendo você orar. Mas aqui, ó, você está orando. E o Espírito Santo está usando você. De repente, algo pode acontecer. Glória a Deus. Nós somos o que, irmãos? Nós somos templo. Agora eu vou dizer algo para vocês aqui. Já vou terminar. A polícia já está mostrando o relógio. O tabernáculo no Antigo Testamento tinha três cômodos. Vocês lembram qual era? O pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Mas na verdade aquele tabernáculo era a figura de você. Quando você abre lá no Google, você pode abrir lá e ver o tabernáculo, tem 3, e cada um deles, cada cômodo daquele, tem alguns utensílios. O altar do sacrifício, no pátio, você vê a bacia. Eu poderia passar aqui a manhã todinha explicando um por um, mas vou dar uma pincelada. O sacrifício de Cristo, o altar ali representa o Calvário. E quando você tem consciência de que o Espírito Santo está em você, todos os dias você se aproxima do altar do Calvário para crucificar a sua natureza humana e receber a natureza de Cristo em você. É aí que Paulo diz: se alguém vir procurar Paulo, não vai encontrar, porque Paulo não está aqui. Paulo está onde? Paulo está na cruz. Deixa a criança. Olha para cá, irmão. Eles não percebem que às vezes acontecem coisas para distrair vocês? Deixa. Então Paulo diz: se alguém vem procurar, Paulo não vai achar. Sabe o que é que vai achar em mim? O que é que Paulo diz? Paulo diz: vai achar Jesus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe onde é que vocês vão achar Paulo? Aonde? Na cruz, crucificado. Então, a palavra está falando nisso. O tabernáculo representa isso. A bacia de espelhos. A bacia de espelhos representa a palavra de Deus. Toda vez que você vê a Bíblia, e aí você olha, você lê o capítulo de um daqueles versículos, ele vai te pegar. Pega ou não pega? Ele pega você. É refletindo a tua imagem. É falando para você, dizendo: ei, cabra, tu tem que mudar. Eita, tu sabe esse palavrão que tu chama? Olha aí o que é que está escrito aqui em Colossenses 3:8. Quem chamava palavrão não chame mais. Quem roubava não rouba, mas tu tem que mudar. E aí quando você lê, está lá refletindo você, o carnalzão, que precisa de mudança, ou então o santão. E eu prefiro que você seja santão. E que você olha assim e diz: eita, como tu mudou, hein? A água reflete a tua imagem. Aí vem o lugar santo, que representa a alma. Lá tem a mesa da proposição, que é o pão. Cristo Jesus representa. Tudo no tabernáculo, todos os utensílios representam Jesus. Mas o tabernáculo em si representa você. Não existe tabernáculo sem um pão. Não existe você sem alimento de Jesus. No tabernáculo também existe
o candelabro, que é o instrumento que é mantido pelo azeite, que representa o Espírito Santo, mas que tem uma cana central que representa Jesus. Se joga o azeite na cana central, e a cana central alimenta as outras canas. O que significa dizer? Que o Espírito Santo alimenta, que Jesus alimenta você com o Espírito Santo. Esse alimento vem através de Jesus para a tua vida. E logo na entrada do Santo dos Santos tem a mesa, tem o altar da adoração. É o altar do incenso, aquela fumaça que sobe, adoração e tudo mais. E dentro do Santo dos Santos, que é o lugar mais íntimo, que representa o nosso espírito, está a arca, que vocês sabem, não tem tempo mais de explicar, que a polícia está aqui já, ó. Então, você é templo. Esse corpo teu aí, essa aparência, essa coisa linda que você é, isso não importa que você seja moreno, seja branco, não importa, porque isso aí é apenas o átrio, o pátio do templo. A alma, que são os seus sentimentos, eles representam o lugar santo. É onde começa a se sentir a sede, a vontade de pão, de alimento de Deus. E o Espírito representa o lugar santo dos santos. E sabe aonde é que está? O Senhor. Por isso que a Bíblia diz que aquele que não conhece Jesus está morto para Deus, porque não tem consciência de espírito. Só tem alma e corpo, só tem santo. Ninguém é capaz de entrar. Quem não conhece Jesus não entra no Santo dos Santos. Só entra no Santo dos Santos quem conhece Jesus. E é por isso que quando Jesus diz consumado está, rasgou-se o véu do templo, porque você tem entrada hoje, a hora que quer. A gente vive um tempo em que muitos quiseram e não puderam, e muitos podem, mas não querem. Diga, nós somos o templo, e como templo de Deus, você precisa ser santificado, consagrado para Deus. Podemos ficar em pé? Esse é um tempo de aprendizado. E eu queria que você entendesse que vai haver um momento que o Senhor vai nos abençoar nesse mês. Nós vamos orar, talvez na próxima semana nós vamos estar ensinando sobre os dons espirituais. E você precisa saber de tudo isso. Então vamos lá. O que é que nós somos? Ou pelo menos o que Deus deseja que sejamos. Em primeiro lugar, o quê? Operetes, cooperadores, ministros. Em segundo lugar, lavoura de Deus. Portanto, com um propósito de crescimento, de multiplicação. E em terceiro lugar, sábio arquiteto. Quarto lugar, esse aí ninguém decorou. Realizadores. Por isso que quando Jesus ressuscita em Marcos 16:15, ele diz: ide por todo o mundo, aonde vocês estenderem a mão, será feito, diabo será expulso, enfermo será curado. Vocês são realizadores, amém? E quando você quiser realizar qualquer coisa, escute o que eu vou dizer para você, isso é importante, escute. Quando você for realizar qualquer coisa, entenda que crente não realiza nada sem falar com Deus. Crente que realiza coisa sem falar com Deus, ele corre risco. Então você vai orar a Deus e dizer: Senhor, você sabe qual é a moeda espiritual? Qual é o dinheiro espiritual? Qual é? Me digam aí. É o quê? Sangue. Por isso Jesus pagou o nosso preço na cruz com sangue. Então quando você for realizar qualquer coisa, você vai dizer assim: Senhor, hoje eu ofereço o sangue das mãos de Jesus, porque as mãos é instrumento de realização. Então, o sangue que brotou das mãos de Jesus, eu aplico sobre esse meu plano aqui, e que o Senhor abra a porta, e o preço dessa realização, Jesus já pagou, entendeu? Amém? E aí sim, aí você sai para a conquista, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você.
até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode até perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Vamos lá juntos. Quero que vá. E o que? Tá fraco, mais forte. Você tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ali está você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode até perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Pega a mão do irmão que está do teu lado aí. Vamos fechar os corredores aí. Essa é a hora da foto mais bonita. Aleluia. Fecha o corredor aí, fecha o corredor. Isso. Oh, glória a Deus. É comunhão, é templo, é cooperador, é o berete. Levantem as mãos. Vamos cantar uma só voz, em nome de Jesus. Oh, quero que vá você bem forte, mais forte. Dizendo às vezes, agora levanta as mãos e cante. Eu venho falar, oh, eu venho falar do valor que você tem. O Espírito Santo se move até com gemido inexprimível. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Vocês! Abrace 100 pessoas perto de você aí. Diga: você é templo do Espírito Santo. Você é um operete. Você é um cooperador. Você é lavoura. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Quantos se sentem abençoados pela palavra de hoje? Que tremendo. Dá um glória a Deus bem forte aí. Aê, graças a Deus, que tremendo, que palavra tremenda, poderosa sobre a nossa vida. Queria convidar rapidamente vocês para
tomarem aí os seus assentos. Podem ficar à vontade, podem sentar. Queria compartilhar com vocês agora sobre contribuições, rapidamente. Queria pedir aí para o Lincoln, os meninos que estão aí atrás, colocar um texto na tela para a gente ler, que está em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes 11. Amém? Vamos falar sobre contribuições agora, rapidamente. Eclesiastes 11. Bota NV aí, por favor, mano. Aí, garoto. Deixa eu ler aqui rapidamente para vocês. Atire o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Gente, aqui são palavras. Aqui é um texto que foi escrito por um dos caras mais sábios que já existiu na Terra. Foi escrito por Salomão. Então, a palavra pão aqui, gente, deixa eu falar algo rapidamente aqui para vocês. Queria atenção. A palavra pão aqui é a mesma palavra que traduz pão do original hebraico, traduz também a palavra semente. Então a palavra que foi usada para traduzir pão aqui, ela também é usada para traduzir a palavra semente. E gente, olha só o quanto isso é interessante, né? Às vezes a gente fala sobre contribuições, ofertas, entregar o dízimo. Nós sabemos muito daquilo que é princípio para a gente. É nossa cultura entregar o dízimo, é nossa cultura vir na casa do Senhor ofertar. Se não é, tem que passar a ser, né? Então, às vezes nós trazemos isso como um ato de rotineiro nosso, sem um sentido. Nós não damos um sentido para aquilo que nós fazemos e cai apenas num ato que fazemos por fazer às vezes, correto? Nós fazemos de qualquer jeito. Só que o interessante disso aqui, gente, é que tenta imaginar aí agora, tenta imaginar você num contexto como esse, do tempo que foi escrito, no tempo que foi falado sobre isso, porque naquele tempo a abundância de comida, a fartura que nós hoje temos na nossa mesa e as escolhas, inúmeras escolhas que nós podemos escolher do que comer o dia. Hoje comemos algo, amanhã podemos escolher outra coisa para comer. Naquele tempo não existia isso. Naquela época, o que ocorria era que o pão que é feito do trigo era a base alimentar para aquela sociedade. Daí, olha só o interessante disso tudo. O trigo, ele era usado tanto para fazer a farinha que faria o pão, quanto para semear. Depois ele era semeado. Por isso Salomão escreve aqui: atira o seu pão ou semente sobre as águas. Mas quem que atira a semente sobre a água? Quem aqui tem alguma experiência com agricultura ou com algo semelhante a isso, ou já viu algo sobre isso, entende que ninguém atira pão sobre a semente sobre a água, mas enterra a semente na terra. Correto? Só que naquele tempo, Salomão estava trazendo uma reflexão dos povos antigos que viveram no Egito. Porque aquele povo, ele trazia uma cultura de atirar o pão sobre a água quando havia um alagamento. Quando os canais eram irrigados e eles jogavam as suas sementes lá, de forma inteligente. Daí, eu trago aqui também um ponto do que o pastor Roberval acabou de falar para a gente, que somos sábios arquitetos, correto? Somos sábios arquitetos. E ele mencionou até o capítulo 12 de Romanos, que prestamos culto racional ao Senhor de forma consciente, inteligente, correto? Então assim, imagina aí agora a seguinte situação: você que é pai de família, se imagina você na sua família, dentro da sua casa. Imagina aí você, naquele tempo, com um pote de farinha, um pote de trigo lá na sua despensa, correto? Quando que acontecia o lançar sobre as águas? Quando chovia, quando acontecia uma chuva forte, uma chuva torrencial, uma chuva que fazia
alagar, que criava poços, correto? Nessa época, quando chovia assim, eles aproveitavam para semear, para trazer a semente, para jogar a semente na água. Era nessa época, ou seja, não era a qualquer momento, não era a qualquer hora, não era de qualquer forma, não era todos os dias que isso acontecia, mas era de forma especial. E assim, o que acontece? Se imagina você dentro da sua casa com a sua família, com a sua mulher, com os seus filhos, e você, mulher, se imagina com o seu marido tentando sustentar a sua casa. Imagina você com um vaso de trigo, com uma semente, correto? Você está lá com um vaso cheio de sementes. E aquela semente, ela tem que durar até a outra chuva, correto? Porque se não chover novamente, até a chuva vier, aquela semente ali, aquela provisão, ela tem que durar para que possa haver depois outra semeadura, correto? Agora me diz o seguinte: quando vai acabando essa semente? Quando vai baixando o nível do pote, do vaso? Aí se imagina você como pai tendo que administrar isso. Só que, o que eles faziam naquela época? Por mais que eles tivessem que reduzir a quantidade de vezes que eles tinham que comer, imagina isso, imagina o ato de fé que é semear e lançar o pão sobre a água. Imagina isso. Conforme os dias vão passando, conforme as necessidades vão aumentando, o nível do pote vai baixando, correto? O nível do pote vai baixando, a semente vai acabando. Só que vai chegar um determinado momento que o pai, como responsável daquela família, vai falar: cara, a gente vai comer uma vez por dia só. Sabe por que às vezes é necessário fazer isso? Porque nunca, olha só o que eu vou falar para vocês, nunca, em hipótese nenhuma, nós podemos comer toda a nossa semente. Nunca, em hipótese nenhuma, você pode comer toda a sua semente. Sabe por quê? Porque você vai precisar jogar o seu pão sobre a água. Você vai precisar lançá-lo de novo sobre a água. E esse ato de lançar, ele traz consigo um ato maior ainda, que é o ato de fé. Porque ninguém semeia, ninguém joga o trigo, ninguém joga o pão sobre a água se não tem fé. Ninguém joga o pão sobre a água se não tem fé. Ninguém joga a semente sobre a água se não tem fé. Correto? E aí, para finalizar, existiu uma mulher que está relatado lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, que é a viúva de Sarepta, que vocês conhecem muito dessa história, já ouvimos falar muito dela. E ela viveu algo semelhante com isso que eu falei. Ela tinha só um punhado de farinha, ela só tinha um punhado de semente, ela só tinha aquilo, e o que ela fala? Ela fala que ia comer e morrer. Sabe por quê? Porque a única provisão que ela tinha naquele momento era aquela farinha, era aquele pão, era aquela semente. E ela sabia que se comesse não existiria outra semente para plantar. Naquele tempo era uma escassez de chuva, havia uma escassez de chuva. E a reflexão de hoje, a nossa ideia de contribuição, ela se baseia nisso, ela tem base nisso. Só que ela vai mais ainda além. Chega um cara lá chamado Elias e fala para ela: faz o que tu tem aí e me dê. Faz o que tu tem aí e contribui. Toma o dinheiro que tem no teu bolso e contribui. Toma a oferta que você trouxe e contribui. Toma aquilo que você tem e contribui. Um ato de fé. Sem fé não existiria a possibilidade de ela fazer isso. Por isso, não faltou para ela o azeite e não faltou a farinha. Da mesma forma, não faltará para nós, se nós não comermos as nossas sementes. Da mesma forma, não faltará para você quando você só tiver um punhado de farinha. Da mesma forma, não vai faltar para você quando você só tiver o suficiente para você. Porque com um ato de fé, tudo pode mudar. Com um ato de fé, todo o processo pode mudar. Amém? Então, com essa palavra, com o que foi dito aqui, eu queria convidar você para tomar a sua oferta, o seu dízimo, e que você pudesse ficar de pé para que a gente possa orar por isso.
para que o nosso coração, ele não seja um coração ganancioso ou um coração aproveitador, mas que seja um coração semeador, que seja um coração que age por fé, que age com aquilo que não está vendo. Pode parecer loucura ofertar e trazer a sua contribuição e colocar dentro dessas salvas. Pode ser loucura você semear o pão sobre a água, mas lembre-se que isso é um ato de fé, é coragem, é um ato que nos foi dado como fé. E a fé é aquilo que nós não enxergamos, mas nós acreditamos que vai acontecer. Então, com fé, acredite que uma provisão pode chegar para sua casa. Cara, não sei o que você tem passado, não sei como você está vivendo, mas eu acredito no Senhor que é provedor, no Senhor que provê o cordeiro na hora do sacrifício, no Senhor que provê aquilo que é da necessidade para aquela viúva. Então, da mesma forma, acredite nesse Senhor, acredite nesse Deus, que a sua oferta, ela vai ser semeada em algo que vai lhe trazer uma colheita, amém? Que vai lhe trazer um retorno. Não devemos ofertar com base em esperar isso, mas devemos ofertar esperando que o Senhor é o nosso provedor, não que o nosso dinheiro é o nosso provedor, não que o nosso trabalho é o nosso provedor. Nós semeamos, mas quem dá o fruto da semente é Deus. Então espere o fruto da semente por Deus, não pelos homens, mas por Deus, nem pela força do seu trabalho, mas por Deus, amém? Erga bem alta a sua oferta aí. Senhor, aqui estamos reunidos nesse lugar, meu Pai, nessa manhã. Senhor, queremos apresentar a Ti as nossas ofertas, a nossa contribuição na Tua casa, Pai. Sabemos que há dias difíceis aqui, sabemos que o inimigo tem se levantado contra essa igreja, Pai, mas nós venceremos pelo poder do sangue, venceremos porque em Ti confiamos, porque do nosso lado está o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos. Nós confiamos em Ti, da mesma forma que supriu a necessidade daquela viúva, suprirá também a nossa necessidade, conforme a nossa fé, conforme aquilo que acreditamos em Ti, Pai. Senhor, aqui está a nossa contribuição, aqui está a nossa oferta, aqui está o nosso ato de fé, o nosso ato de generosidade, Pai. Confiamos em Ti, com o coração grato e com fé, queremos contribuir na Tua casa, em nome de Jesus, é o que Te pedimos e Te agradecemos, amém e amém. Podem ofertar nas salvas ou o Pix. Ele me encontrou, na tela. Me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou. Aleluia. Continue em pé, meus irmãos, que nós vamos cercar a mesa do Senhor. Como o primeiro domingo do mês, nós precisamos fazer o que a palavra declara. 1 Coríntios 11, 25 diz que fazeis isso em memória de mim. Eu queria que você continuasse nesse espírito de busca do que foi falado aqui. Esse é o mês do agir do Espírito Santo. Esse é o mês em que o Senhor vai trabalhar através do seu Espírito de uma forma mais profunda. Há um decreto sobre esse mês, sobre esta igreja, mas transfira o decreto sobre essa igreja para a sua vida. E no momento que nós estivéssemos ministrando a ceia aqui, com um pão e com um vinho, não se distraia com as conversações, eleve o seu coração realmente a esse momento de memória pelo Senhor Jesus. Quero te trazer um momento de reflexão, e se vocês puderem orar para aquela cruz pequena ali, olha para aquela cruz. Naquela cruz há um símbolo vermelho. Que símbolo é esse? Qual símbolo é esse, igreja?
o sangue de Jesus. E este sangue, como foi falado aqui, é o preço, é aquilo que foi pago por nossa vida. E é isso que nós temos que trazer em memória quando nós ceiamos o sacrifício de Jesus, a sua morte, mas também a sua ressurreição. Há uma segunda marca na cruz, você sabia? Que são os furos naquela cruz, para dizer que Jesus foi pregado ali, mas ele não está mais lá, porque ele ascendeu aos céus. Para fazer o quê? Para preparar morada para cada um de nós, diz a palavra do Senhor. Eu queria que você agora estendesse as suas mãos em direção agora ao vinho e ao pão como igreja, para nós transformarmos o elemento físico para um elemento espiritual que vai nos alimentar agora. Pai, em nome de Jesus, agora, Senhor, nós oramos por esse pão, Senhor, por esse vinho, Senhor, que não serão mais físicos, Senhor, mas será o teu corpo, Senhor, e será o teu sangue, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, Pai, que no momento que nós consumirmos, Pai, este pão e este vinho, Senhor, haja, Pai, uma transformação em nosso interior, Senhor, que a marca que vem do Teu corpo e do Seu sangue, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor, e toda ação emocional, Pai, toda tristeza, toda angústia, Pai, toda enfermidade, Senhor, tudo aquilo que venha a ser marcado no físico, Pai, de cada um de nós, Pai, nós declaramos agora falido, Senhor, pelo poder do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos por isso, Senhor. Pode servir o pão e o sangue aos nossos irmãos, enquanto o louvor toca, e você vai recebendo, você vai orando ao Senhor. Aleluia, Senhor. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus, me resgatou. Aleluia, Jesus. Aleluia, vai orando ao Senhor enquanto você vai, os irmãos vão recebendo, vai orando ao Senhor, vai declarando. Posso cantar que eu sou filho de Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Vai orando aí, irmãos. Ei, caralabassore, bandaralabassore, cantarelabassore, ramandacere, rabás. Levante seu pão, levante seu vinho e vai adorando o Senhor. Pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vida está. Todos receberam o pão e o vinho? Todos estão? Alguém faltando? Não, né? Levante seu pão agora nesse momento. A palavra declara que ele, dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Senhor Jesus, este é o teu corpo, Senhor. Que nós, ao consumirmos, Senhor, nós vamos ter uma comunhão completa contigo, Senhor.
Que a nossa vida, Pai, venha ter comunhão com a Tua vida agora. Coma do pão agora nesse momento, um espírito de oração. Aleluia. Tome o vinho agora e levante aos céus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que beberem em memória de mim. Sei que é o teu sangue, Senhor, que foi pago um alto preço, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo teu sangue, Jesus. É por causa do teu sangue que nós estamos aqui, Senhor, pelo teu sacrifício, ó Deus. Não é por causa de homens, mas foi pelo teu sacrifício, Senhor. E nós queremos fazer parte dessa nova aliança contigo, Senhor. Para aquele grande dia, vamos cercar a mesa e contigo, Senhor, nós vamos ceiar. Tome o cálice e beba agora o sangue do Senhor. Pode beber este vinho. Que vive está. A igreja canta, a igreja canta. Cante ao Senhor. Porque Ele vive. Posso crer no ar. Porque Ele vive. Levante as suas mãos ao céu em sinal de adoração a Ele. Temor não há temor, Senhor, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos. Glória a Deus. Quantos têm essa convicção que sua vida está na mão do Senhor? Levanta as mãos, dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, que banquete maravilhoso. Como é bom receber uma palavra do trono, selar mais um mês aliançado com o nosso Jesus. E essa semana foi uma semana muito especial. Ontem nós estivemos aqui participando da primeira Rede Kids do ano. E nós temos um vídeo para mostrar para você. Em meio a uma chuva de bênção que Deus mandou, mesmo assim os kids estavam aqui a todo vapor.
tudo bem? Boa tarde, meu nome é Azar. E hoje eu estou aqui na Rede Kids para entrevistar as crianças e perguntar elas como foi a rede para elas. Eu estou aqui com o João e já estava fazendo como foi. E aí, tudo bem? Como é que foi a Rede Kids para você? Foi muito legal. Foi bom? O que você está aprendendo? Eu aprendi muita coisa que eu não consigo explicar muito aqui. Então, foi de tirar o fôlego e você dá 100 palavras para a Rede Kids. Sim. Amém, pessoal. Pra mim foi uma coisa maravilhosa. Eu tinha mais conta com Deus, né? Jesus. Uma coisa que eu acho que eu nunca mais senti na minha vida. Porque eu nunca senti tanta presença de Deus na minha vida como hoje. Amém. Foi muito bom, aprendi várias coisas. Amém. Bem, gente, não foi isso. Essa foi a nossa primeira Rede Kids do ano. Então não precisamos de primeira vez. As crianças aqui têm que ir à presença de Deus. Foi tudo muito bom. Eu mesmo espero que também. Glória a Deus, glória a Deus. Como é lindo, como é espetacular a gente ver as crianças parando para ouvir a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. E eu queria que você, como igreja, abençoasse a equipe Missão Kid, os pastores, toda essa equipe aí que tem dado o seu melhor. Queria que você dissesse comigo, porque a igreja é a maior autoridade na face da terra. Então, eu queria que você dissesse comigo: Missão Kids, eu te abençoo. Que venha a grande colheita. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E nós estamos aí mais uma semana, continuamos no mesmo vapor, na mesma intensidade, realizando a obra do Senhor. E nós estamos... essa semana é uma semana muito especial, porque é a semana do Dia Internacional das Mulheres. Glória a Deus! Cadê as mulheres? Cadê os homens para aplaudir ao Senhor pela vida de suas esposas, de sua mãe, de sua comprometida? E nós estamos, da Rede de Mulheres, nós estamos preparando a nossa segunda ação social da Rede de Mulheres. Será no sábado, de 14 às 17 horas. Nós vamos estar aqui com muitos serviços, design de sobrancelha, corte de cabelo, manicure, maquiagem, massagem. Nós vamos ter uma equipe para colher dados, para retirar documentos. Nós vamos ter muitas coisas aí, então você, mulher, não pode ficar de fora, traz uma convidada. É a oportunidade que nós temos de trazer a comunidade aqui de perto também, para conhecer a nossa igreja, tá bom? Mulheres, quantos vão se esforçar para estar aqui? Quantos vão vir para a nossa ação social? Levante a mão. Diga eu. Glória a Deus. Então, eu espero você. Está sendo tudo preparado com muito carinho. Quem veio a nossa ação social do ano passado viu que foi muito bacana. E esse ano, o nosso desafio é melhorar muito mais. Amém? Mas também nós estamos na segunda semana preparando uma equipe para receber um povo muito especial, uma colheita sobrenatural que Deus está nos dando. Nós estamos treinando uma equipe, sendo ministrado por Deus através de uma palavra, vendo os detalhes, sendo ministrado através da palavra rema. Esse treinamento nós estamos chamando de Plano 21. Nós estamos em 21 dias de jejum e oração, treinando para receber 50 homens e 50 mulheres que Deus vai nos dar nessa colheita. Você crê assim? Diga amém. Eu creio, estou muito feliz, eu acredito que Deus vai surpreender o nosso coração. A palavra diz que o Senhor nos dá além do que pedimos ou pensamos. Então, se Deus colocou no coração dos nossos pastores, da equipe de 12, essa meta é porque Deus tem muito mais para nós. Amém? E nós estamos na segunda semana, amanhã, às 19h30, aqui na sede,
todas as pessoas, todos os líderes, todos os pré-líderes e você que quer levar, que tem um amigo, uma vizinha, um pai, uma mãe, alguém que você ama, que quer fazer com que essa pessoa tenha a melhor experiência da sua vida através do encontro com Deus, você precisa vir amanhã às 19h30 aqui na sede, aqui nesse local. E você vai estar recebendo toda a instrução do que está acontecendo, do que está sendo programado, para que tenha uma equipe de excelência para receber essas pessoas. Amém? Mas eu quero mostrar a você um vídeo que tem impactado a vida de pessoas. Esse vídeo, eu queria que vocês passassem aí. Considerando o alto nível de competitividade, os valores produtivos, bem como a influência capitalista que tem gerado a máxima, o homem só vale o que tem, isso tem tornado nossa sociedade enferma, com excesso de passado, que é a depressão, excesso de presente, que é o estresse, e excesso de futuro, que é a ansiedade. Vamos apresentar a você um curso que transformará a sua vida, a Universidade da Vida. A Universidade da Vida é um curso que busca trabalhar todos os aspectos da vida humana à luz dos princípios e valores cristãos. Seu objetivo é oferecer aos participantes uma base sólida e uma visão abrangente da vida, abordando não apenas os aspectos pessoais e profissionais, mas também os aspectos psicológicos e espirituais. Valorizamos a vida do ser humano, conduzindo-os a um crescimento espiritual, incentivando a ter intimidade com Deus através da oração, da prática da adoração, da comunhão com os outros cristãos e o estudo da Bíblia. O curso busca despertar nos participantes um desejo de conhecer e seguir cada vez mais a vontade de Deus para suas vidas, buscando uma transformação pessoal. A Universidade da Vida é um programa com a duração de 9 semanas. 8 aulas presenciais, portanto semanais, uma por semana. E no final de semana, uma imersão que nós chamamos de encontro com Deus. Você não pode ficar de fora. Até porque a Universidade da Vida tem tudo a ver com uma forma de viver bem melhor na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida pessoal e, acima de tudo, na sua vida espiritual. A Universidade da Vida foi um marco na minha trajetória. A Universidade da Vida me trouxe crescimento espiritual. E a gente tem aprendido muita coisa nesse novo momento que a gente tem vivido, eu e a minha família. Tem coisas assim que você precisa reorganizar na sua vida. E esse momento que nós passamos na universidade ampliou a minha mente para o conhecimento da Palavra de Deus. Me fez lembrar algumas coisas, algumas experiências com Deus, alguns momentos da sua. A Universidade da Vida foi para mim um começo. Um momento de busca pela presença de Deus. Eu tive discernimento da palavra, aprendi a fazer os meus devocionais. Quem não fez, faça. Você não vai se arrepender. Deus tem o melhor para a sua vida. Eu convido aos jovens que não participaram a fazer parte da Universidade da Vida. Na Universidade da Vida, eu aprendi mais sobre o Espírito Santo. Eu senti a presença dele. Para mim, a Universidade da Vida foi um divisor de águas. Eu aprendi tanto sobre Jesus e me apaixonei por ele. A Universidade da Vida me mostrou de uma forma única a Palavra de Deus. E com certeza eu sou uma nova pessoa. Através dela, eu comecei a criar o hábito de fazer devocionais. E mesmo eu sendo criança, eu entendo a importância que foi na minha vida. A Universidade da Vida foi o meu ponto inicial, essencial da minha história, da minha jornada com Deus. Foi uma experiência de purificação, renovação, transformação e perdão. A Universidade da Vida é para quem quer mudar de vida, é para quem quer ser curado interiormente e também para aqueles que querem a oportunidade de escrever uma nova história.